Efésios capítulo 1, lerei todo o capítulo, dando continuidade à mensagem anterior. Efésios capítulo 1, nessa série sobre oração, diz assim a palavra do Senhor, Efésios, todo o capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra, Deus. Te louvamos pela tua palavra que nos traz esperança, nos anima o coração. Te louvamos, Senhor, porque, como cantamos, tu quebraste os grilhões e as amarras, tu tiraste, Senhor, os empecilhos para que possamos entender o mistério revelado da vinda de Cristo, do teu santo evangelho. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor. Fala aos corações, edifica-nos na fé, uma vez por todas entregue aos santos. E ser conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como disse há pouco, essa mensagem está intimamente conectada à mensagem de domingo passado pela manhã, em que preguei sobre a primeira parte do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, em que falei sobre como a Bíblia lida sem crises, por assim dizer, com duas realidades que por vezes temos dificuldade de conciliar: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como Deus é soberano, como Deus conhece todas as coisas, como Deus, como lemos aqui,
faz tudo, versículo 11 fala, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como Deus é conhecedor de tudo, como não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Ele o saiba, como é o Deus soberano, criador de todas as coisas, e ainda assim nós somos responsáveis pelos nossos atos. Vimos alguns exemplos, como na mensagem anterior, como de José, que ao se reencontrar com seus irmãos, e já após o falecimento de seu pai, José encontra seus irmãos e fala que Deus tornou aquele mal que eles fizeram, Deus não fala que eles não fizeram mal, porque eles fizeram mal em vendê-lo como escravo, mas Deus transformou aquele mal em um bem para preservar o seu povo. Então vemos nesse exemplo, em muitos ao longo das Escrituras, que Deus ele é soberano e os homens são responsáveis pelos seus atos. Vimos no livro de Atos que Pedro fala que os israelitas foram responsáveis pela crucificação de Jesus, mas que Deus já havia preparado isso desde muito antes daquilo acontecer. Então, Deus é totalmente soberano e nós somos totalmente responsáveis pelos nossos atos. Para a gente, às vezes, é um pouco difícil entender isso, conciliar essas duas realidades, mas é isso que a Bíblia mostra. Nós não deixamos de ser responsáveis e Deus não deixa de ser soberano e realizar os seus atos. E um exemplo claro disso está no texto que lemos há pouco. Porque, como eu falei na mensagem anterior, dos versículos 3 até o versículo 14, Paulo deixa claro como Deus é soberano na salvação. Paulo deixa claro como é Deus que opera todas as coisas, como é Deus que nos abençoou, versículo 3, com as bênçãos espirituais em Cristo, como é Deus que nos escolheu, versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, como Deus que nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, versículo 5, como Deus faz tudo para o louvor da sua glória, versículo 6, como nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, como no versículo 9 diz que ele nos revelou o mistério da sua vontade, versículo 10, de convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu como da terra. Então, Paulo deixa claro que tudo procede de Deus e que a nossa salvação procede de Deus, ele é soberano em todas as coisas. E talvez você pudesse pensar assim, se tudo procede de Deus, se ele que opera todas as coisas, se ele é que determina as coisas, ninguém pode resistir ao braço forte do Senhor. Paulo podia encerrar a carta aos Efésios aqui falando, gente, agora vá para casa, porque Deus vai fazer todas as coisas de todo jeito e nada vai mudar, nada vai poder se levantar contra os decretos eternos do Senhor. Mas é isso que Paulo faz? Não. O que Paulo faz a partir do versículo 15? Ele revela que ele orava pelos Efésios. A gente vê que Paulo não tinha crise, irmãos, com responsabilidade humana e soberania divina, pois ele declara abertamente que Deus é soberano, especialmente na salvação, na redenção do seu povo. Ele deixa claro que Deus é o soberano que nos concede a salvação. Lembra até a fala de Jonas dentro do ventre do grande peixe. Ele faz uma oração ali dentro do ventre do grande peixe, inclusive citando vários salmos, e ele fala no versículo 9, Jonas 2, versículo 9, a salvação pertence ao Senhor. Jonas entendeu isso e saiu do ventre daquele peixe e foi lá para Nínive pregar arrependimento, e o povo de Nínive se arrependeu, e Deus não enviou juízo naquela ocasião. E aqui Paulo entende isso muito bem, que a salvação pertence ao Senhor, mas isso não faz com que ele deixe de orar pelos Efésios. E vamos hoje meditar, refletir no conteúdo da oração que Paulo faz pelos Efésios, registrado aqui no capítulo 1, e permitindo Deus, na próxima mensagem, falarei sobre outra oração encontrada aqui ainda na carta aos Efésios, está no capítulo 3. Olha o que diz a partir do versículo 15, Paulo diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Como falei nas mensagens anteriores, essa já é a 6ª mensagem dessa série sobre as orações de Paulo e as suas prioridades em suas orações. Vemos Paulo repetidas vezes a outras igrejas, como a igreja em Tessalônica, a igreja dos Colossenses, Paulo reconhecendo virtudes na vida daqueles irmãos e ele não deixando de orar por conta disso. E eu falava que eu mesmo tenho sido confrontado por essas mensagens ao refletir nas orações de Paulo, que muitas vezes a gente é levado a orar por situações emergenciais. Como fizemos há pouco, oramos por pessoas enfermas, oramos por pessoas passando dificuldades financeiras, oramos por casamentos em crise, oramos por famílias, oramos pelo bairro passando por um momento de violência, e devemos fazer isso, irmão. Não devemos deixar de fazer isso.
mas também temos que orar por aqueles que estão firmes na fé, temos que orar por aqueles que manifestam um amor intenso pelo próximo, temos que orar por aqueles que têm esperança, irmão. Então, ore por quem está passando por necessidade, ore por quem está com dificuldade, ore por quem está em crise, ore pela sua vida se você estiver vivendo um momento difícil, mas ore também por aqueles que estão bem, que estão firmes, como Paulo fazia, e vimos aqui, pois ele diz que os efésios eles tinham fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos, e ele se alegra, ele dá graças a Deus no versículo 16, não deixa de dar graças, mas ele continua orando por aqueles irmãos. Então aqui eu aprendo que a gente tem que orar, irmãos. Ore, se você acha que a igreja está caminhando bem, glória a Deus, continue orando, ore mais. Senhor, que a nossa igreja se fortaleça mais em Ti, que as lideranças sejam mais direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Ore pelo pastor, ore pelos diáconos, ore pelas lideranças da igreja, ore pelas famílias, peça que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Ore por outros pastores, ore pela igreja. Não devemos orar, isso eu aprendo com Paulo em suas orações, somente por situações difíceis e emergenciais, mas também para que aqueles que estão bem, aqueles, como eu tenho dito, que estão manifestando as 3 virtudes que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor, aqueles que estão com uma fé viva, que manifestam um amor intenso por Deus e pelo próximo, e que têm uma esperança sólida nos novos céus e na nova terra, na volta de Jesus, continuem com a sua fé viva, com o seu amor intenso e com a sua esperança inabalável em Cristo. Era isso que Paulo fazia. Mas vamos entrar agora, nos ater ao conteúdo das orações de Paulo. Antes disso, uma outra coisa que também tenho aprendido, Paulo tinha uma vida intensa de oração, irmãos, assim como o próprio Cristo. Nós vemos, especialmente no Evangelho segundo Lucas, mas dos outros também, que Jesus frequentemente se reservava para ter momentos sozinho em oração. Vemos lá em Lucas 11:1, que Jesus estava orando, quando ele terminou de orar, os seus discípulos chegaram a ele e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. E aí ele faz uma versão resumida, Jesus apresenta do Pai Nosso. Jesus orava constantemente, Paulo também, porque vemos aqui que ele fala que orava pelos Efésios, mencionava-os em suas orações, ele orava pelos Colossenses, orava pelos Tessalonicenses, orava pela igreja em Roma, ele era um homem que tinha uma vida intensa de oração, embora fosse um homem brilhante, um teólogo, um escritor brilhante. Então Paulo também, assim como Paulo não tem crise em conciliar soberania divina e responsabilidade humana, Paulo também não tinha problema em conciliar uma vida de leitura, de dedicação à palavra de Deus, de estudo, com uma vida intensa de oração. E assim devemos ser nós. Como eu costumo dizer, como as asas de um avião. Qual é a asa mais importante de um avião? Não existe isso. Porque se tirar uma, o avião cai. Então o avião precisa das 2 asas. Ele precisa de não só de uma. Tira uma asa que não tem problema não. Se tirar uma das asas, o avião não voa. Se cair no céu, se a asa sair no meio do voo, o avião vai cair. Então são 2 asas. A gente tem que ter uma vida de dedicação à palavra de Deus. Ontem ouvimos um testemunho da irmã Úrsula aqui no jejum, que foi uma bênção, nosso culto de consagração, e ela falava de como ela tem sido abençoada com a leitura da palavra, com as dificuldades que ela tem, às vezes, em ler a Bíblia. Às vezes você fala, todo mundo lê a Bíblia em um ano e meio, ela falava, às vezes a gente tem dificuldade, passamos por lutas, mas como ela tem sido confrontada e abençoada com a leitura da palavra. Então temos que ter a leitura da palavra, o estudo das Escrituras e a oração, 2 asas que precisam estar bem firmes, como Paulo demonstra que tinha, para avançarmos no reino de Deus. Então, Paulo orava por aqueles que estavam bem, não só por aqueles que passavam por crise, e Paulo tinha uma vida intensa de oração. E agora vamos a 3 aspectos que eu queria chamar a atenção, porque Paulo ora por conhecimento. Mas que nível de conhecimento? Pelo que Paulo vai pedir a Deus no que tange a igreja em Éfeso? Primeiro, versículo 17. Diz assim, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no quê? No pleno conhecimento dele. O primeiro motivo de oração que Paulo apresenta pelos Efésios é o motivo mais importante. O primeiro motivo de oração não é que eles fossem prósperos financeiramente, que eles tivessem famílias numerosas, que eles tivessem um terreno grande para construir uma igreja. O primeiro pedido de Paulo pelos Efésios, ele ora pelo que mais importa, que é conhecermos a Deus. E aí a gente vê como facilmente a gente se desvia do que é principal. Muitos de nós somos tentados a achar que o que é mais importante é termos dinheiro, é termos status, é termos bens,
é termos visibilidade na sociedade ou dentro daquilo que façamos, mesmo que seja um ministério na igreja. Isso é uma tentação que muitos falam em encontros de pastores. Muitas vezes os pastores já logo querem saber quantos membros tem na sua igreja e qual é a receita financeira. Há muitos pastores que estão mais preocupados com o tamanho da igreja e com a receita, com as finanças da igreja, do que com a saúde espiritual do povo. O bispo Walter conta que numa cidade americana, ele tomou conhecimento, tinha uma igreja muito grande. E aí um pastor de uma outra igreja soube o tamanho daquela igreja. Aquela igreja tem tantos metros por tantos metros. E sabe o que ele fez? Ele construiu a igreja dele 1 metro maior do que a outra. Só para dizer que tinha a maior igreja da cidade. Então aquela igreja tem quantos metros? Tem 60 por 20 metros. Então a minha igreja vai ter 61 por 21 metros. Só para eu poder dizer que a minha igreja é a maior da cidade. Tolice. Pastores também são atingidos por tolices. Paulo não ora por isso. Paulo ora pelo que mais importa. Crescermos no conhecimento de Deus. Crescermos no conhecimento do Altíssimo. Muitos evangélicos, muitos de nós têm dificuldade com o termo catecismo, que associam à Igreja Católica. A Igreja Católica realmente tem um catecismo, mas existem catecismos protestantes. Na época da Reforma Protestante, e algum tempo depois, a Igreja Evangélica produziu excelentes catecismos. E um dos mais exaltados é o Catecismo de Westminster, que é a base da Igreja Presbiteriana. E esse catecismo tem um breve catecismo que começa com a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Se te perguntassem isso, para que você foi criado? Essa é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Talvez você pense, para eu ser feliz, ou para eu ter uma vida próspera, ou para eu ter uma família legal, ou para eu servir na igreja em algum ministério. Mas sabe qual é a resposta do breve catecismo de Westminster? Esse material riquíssimo, produzido após muito estudo por homens piedosos e dedicados à palavra de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal nosso, meu irmão, minha irmã, não é termos qualquer coisa nessa vida, embora Deus possa nos conceder isso, mas o fim principal, o último, o mais importante, é conhecermos a Deus e desfrutá-lo dele para todo sempre. E é exatamente isso que Paulo ora pelos Efésios, que eles crescessem no conhecimento de Deus. Só que Deus, às vezes, nos permite crescer no conhecimento dele por meio de caminhos que para nós parecem tortuosos. Às vezes é por meio do sofrimento, por meio da dor, por meio da angústia, por meio da humilhação, de você ter que ir até alguém pedir perdão por uma coisa que você acha que não deveria pedir, ou você ter que se submeter a certas situações porque você quer honrar ao Senhor e você abre mão de algumas coisas para honrar a Deus, e isso te custa algo. Mas às vezes é nessas lutas e dificuldades, em meio aos desertos da vida, que muitas vezes nós aprimoramos o nosso conhecimento de Deus. Então Paulo ora para que eles crescessem no conhecimento de Deus, mas ele fala assim, que o Senhor, o Pai, o Senhor Jesus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem ele acabou de falar, que nos concede toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, versículo 3, aqui no versículo 17, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ou seja, ele reconhece que tudo vem de Deus, conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. O autor que eu tenho citado constantemente, o D.A. Carson, que é o livro dele chamado à Reforma Espiritual, que ele fala dessas orações, faz um estudo muito rico sobre essas orações de Paulo. O D.A. Carson fala o seguinte: temos necessidade de que o Espírito de Deus revele mais de si mesmo e dos seus caminhos a nós, se queremos conhecer melhor a Deus. Vou ler novamente. Temos necessidade de que o Espírito de Deus revele mais de si mesmo e dos seus caminhos a nós, se queremos conhecer melhor a Deus. E ele continua: não há nada mais importante no universo, tanto agora como na eternidade, do que conhecer a Deus melhor. E eu te pergunto, quais têm sido as suas prioridades? Quais têm sido as minhas prioridades? Será que a prioridade da minha vida e das minhas orações e da minha busca tem sido a mesma de Paulo ao orar pelos Efésios? Receber espírito de sabedoria e revelação para conhecer a Deus melhor? Que isso no final, irmão, é o que mais importa. E no final mesmo vai ser tudo o que importa. Conhecermos a Deus.
Segundo ponto, então Paulo ora primeiro para que eles conhecessem a Deus e que o Espírito Santo, ontem no jejum, cantamos um louvor, o irmão André ministrou um louvor falando do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, depois o diácono Valquir orou sobre isso também, o diácono Marcos trouxe uma palavra muito abençoada sobre aquela passagem da cura da mulher com fluxo de sangue e depois que Cristo da ressurreição da filha de Jairo. Fomos muito abençoados ontem aqui. E oramos para que sejamos cheios do Espírito Santo. Então, ore por isso, Senhor, me enche do teu Espírito para que eu cresça no conhecimento do Senhor. E agora no versículo 18, Paulo ora pedindo que os efésios crescessem no conhecimento da herança em Cristo. E o Carson fala o seguinte sobre esse texto, sobre esse trecho, esse autor que eu estou citando: essa esperança nada mais é do que a vida no novo céu e na nova terra, vida na presença de Deus. Eu tenho ouvido alguns irmãos falarem que tem sentido falta das igrejas voltarem a falar sobre a volta de Jesus, irmão. Quando a gente perde de vista o nosso foco lá na eternidade, a gente perde o nosso sentido de vida e a gente começa a se imiscuir, começa a se misturar com as coisas dessa vida. Eu tenho falado que tem duas palavras que começam com E, que eu creio que estão destruindo a vida de muitos cristãos e que por si só não são ilícitas, que é o entretenimento e a estética. Tantas pessoas estão gastando sua vida com entretenimento e gastam dias e horas vendo séries e vendo um monte de coisa que às vezes não edifica nada, ou coisa piora, como aqueles programas de reality show que não tem nada de bom, só baixaria, coisas horríveis, e gastam seu tempo e não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estar na igreja porque estão muito cansados, às vezes que ficaram vendo programas que nada edificam até altas horas. O entretenimento tem drenado, tem feito com que as pessoas entendam que precisam trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para fazer viagens, para fazer coisas. Não que seja pecado você fazer suas viagens, mas para gastar seu tempo, seu dinheiro em coisas que não são pão. E a estética, que há um tempo atrás era mais voltada para as mulheres, mas já pegou muitos homens também. Essa ânsia por você estar sempre investindo, estar mais bonito, mais isso, mais aquilo, e gastando também tempo e dinheiro, e às vezes em coisas que não são necessárias. Não estou falando que é pecado você fazer um tratamento de beleza, não estou falando que é pecado você cuidar do seu corpo, isso é importante, cuidar da sua saúde. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? São os excessos. Cuidado com esses dois És, o entretenimento e essa ânsia pela estética perfeita, que tem consumido o dinheiro, o recurso, a vida, o coração de tantas pessoas. E a gente fica tão preocupado em ter uma vida perfeita, um corpo perfeito, tudo perfeito nessa vida, a gente perde de vista que o nosso foco, irmãos, não está nessa vida, está no que virá depois, novos céus e a nova terra. Olha o que diz o verso 18. Peço, Paulo dizendo que ele orava ao Senhor pelos Efésios, que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Só até aí. Então ele ora para que os Efésios tivessem esse entendimento. Irmão, você tem entendimento do que nos espera? Fiquei feliz que eu não combinei nada com o diácono José Paulo, mas tanto a abertura do culto, Apocalipse capítulo 5, quanto os louvores ministrados convergiam para o que eu ia falar agora, e à noite, permitindo Deus, vou pregar sobre Apocalipse capítulo 7. Até temos cantado um hino que vem desse capítulo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, e ali há um louvor cétuplo, que o número 7 ele é muito significativo no livro de Apocalipse, aponta a perfeição. Vimos que fala que Jesus aparece ali no capítulo 5 com 7 chifres. Isso quer dizer que Jesus tem 7 chifres? Não, chifre na Bíblia é um sinal de poder. Então 7 chifres significa todo o poder, poder perfeito, ele tem todo o poder. 7 olhos, quer dizer que Jesus tem 7 olhos? Não, são símbolos que apontam que ele tem todo o saber. Então ele tem todo o poder, todo o saber, ele é onipotente, onisciente. Esse é o Cristo que nós servimos. Só que muitos cristãos estão mais preocupados em fazer um tratamento, em fazer uma viagem, em comprar isso, em comprar aquilo, e perdem de vista, irmão. Não se deixe consumir por essas coisas. Porque o mundo te apresenta tudo porque ele quer sugar a sua energia, o seu valor, o seu dinheiro e o seu coração, e te fazer escravo dessas coisas. Mas a nossa esperança está nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde estaremos para sempre com o Senhor. Precisamos voltar a pregar sobre isso de púlpito e voltar a pregar isso para nós mesmos. A minha esperança não está nessa vida, não está em ter um corpo perfeito, não está em ter uma vida perfeita, não está em ter todos os prazeres e todo o lazer que eu possa ter, mas está na expectativa de que um dia estarei para sempre com o Senhor.
E é isso que Paulo ora. E é engraçado que tem uma música que a gente cantava muito na freguesia anos atrás, que fala, abra os olhos do meu coração. E eu, quando ouvi aquela música, uma vez eu me questionei, falei, mas coração não tem olho? Mas coração não tem olho, como é que eu vou cantar abra os olhos do meu coração? Coisa esquisita, né? Abra os olhos do meu coração, mas eu nunca vi o olho do coração, nem dá para abrir para ver se tem olho, né? Mas que eu saiba, coração não tem olhos. Mas aí Deus é fiel que eu fui ler o livro de Efésios e estava aqui Paulo fazendo uma analogia, uma ilustração. O coração não tem olhos mesmo, mas ele aqui faz usa um recurso de linguagem para nos dizer que ele ora para que o nosso coração, ou seja, o centro do nosso ser, tudo que temos, seja iluminado, possa ser clareado por Deus, para que a gente saiba qual é a esperança da nossa vocação, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você já pensou sobre isso, irmão? Você tem pensado sobre isso, minha irmã? Sobre o que nos espera em Cristo? Quando a gente perde de vista o que nos espera lá no futuro, a herança, a riqueza da glória da herança nos santos, facilmente a gente cede ao pouquinho que tem aqui nessa vida. C.S. Lewis, um dos maiores autores cristãos do século passado, autor de Crônicas de Nárnia, entre outros conteúdos maravilhosos, ele faz uma analogia mais ou menos assim, eu estou falando de cabeça, que é como se nós fôssemos crianças que estão numa casa de frente para uma praia belíssima. Tem gente aqui que gosta muito de praia, né? Também gosto, não vamos quem? Mas imagina uma praia belíssima que você está lá numa casa, só que essa casa tem um quintal todo cheio de lama. E as crianças, ao invés de irem para a praia brincar na areia e ficar se deleitando com a beleza do mar e dando uns mergulhos, elas ficam no quintal da casa brincando de fazer bolinho de lama. Esses somos nós. Nós temos algo belíssimo nos esperando ali na frente e que Deus já nos deixa desfrutar um pouco nessa vida quando, por exemplo, fazemos o que fizemos hoje, louvamos junto com a igreja, experimentamos a presença de Deus. Isso é um antegozo, isso é um pequeno petisco do grande banquete que experimentaremos um dia na presença do Senhor. E ao invés de nós nos deleitarmos com tudo que Deus tem para nós nos contentamos em ficar fazendo bolinho de lama no quintal da casa, nos dedicando às coisas dessa vida e deixando que isso consuma a nossa vida. Tenha seus olhos focados naquilo que é eterno. Isso vai te ajudar muito a viver o presente. Não é se abstrair, não é viver igual um alienado. Não, você vai chorar, você vai ver suas dores, mas a tua esperança não está nessa vida. Se a sua esperança em Cristo, Paulo escreve não aos Efésios, mas aos Coríntios, capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, se a tua esperança em Cristo se limita às coisas se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas dessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Então há pessoas hoje na igreja que, segundo o critério de Paulo, são infelizes. E mais infelizes do que está fora da igreja, porque deixou de ter uma visão do que nos espera lá na frente. E sabendo disso, Paulo aqui, não aos Coríntios, mas aos Efésios, ora para que eles tenham essa noção. Ah, irmão, tem essa noção do que nos espera em Cristo. Tem essa noção do que Deus tem preparado para nós. Isso vai te ajudar a não abrir mão de valores ao viver essa vida. Quando vier a tentação do pecado, a tentação de te desviar para ficar focado nas coisas dessa vida, fala, não, eu tenho um propósito lá na frente. E há algo muito superior para mim. Eu não vou abrir mão para viver pequenos prazeres dessa vida que me desviam do foco. Precisamos voltar a ansiar pelo retorno de Jesus Cristo. À noite falarei, como disse, sobre Apocalipse 7. E lá no final, o último versículo de Apocalipse 7 fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quanto tempo que você talvez não ore por isso? Senhor, me dá essa visão, me dá essa esperança de que um dia estarei com o Senhor. Me dá esse anseio pela volta de Cristo. E por fim, terceiro e último ponto. Paulo ora para que os Efésios conheçam a Deus. Paulo ora para que os Efésios cresçam no conhecimento da herança que nós temos em Cristo, lá nos novos céus e nova terra. E por fim, ora para que eles conheçam o poder de Deus. Sobre isso eu falarei mais na próxima mensagem, pois ele fala mais sobre isso no capítulo 3. Mas eu quero falar mais alguma coisa aqui. Versículo 19. Ele diz assim, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E versículo 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, eu tenho falado isso. Nós precisamos saber, nós precisamos conhecer as coisas de Deus, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar. Daqui a pouco vamos ter a nossa última aula sobre disciplina bíblica, um assunto importante. Te convido para ficar conosco após o culto, para a escola dominical, em que vou dar essa última aula sobre disciplina bíblica. Precisamos estudar, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer a doutrina, mas saber não é suficiente, nós precisamos de poder, irmão.
porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos que Deus nos visite com poder para que nós possamos crescer na bendita esperança do Evangelho. E Paulo ora sobre isso, segundo a eficácia da força do seu poder. Mas eu te pergunto, na sua opinião, qual é a maior manifestação do poder de Deus? Se pensar assim, pense no poder de Deus, o que você pensaria em primeiro lugar? Talvez na cura de um enfermo, como eu já vi, já testemunhamos muitas pessoas sendo curadas de forma sobrenatural. Inclusive, ontem a irmã Lia chegou aqui com dores e no meio da oração a dor sumiu. E temos tido testemunhos de pessoas que têm sido curadas em nosso meio e fora do nosso meio. Cremos que Deus tem poder para curar ainda hoje. E temos visto isso. Cremos que Deus tem poder para restaurar casamentos. Cremos que Deus tem poder para mudar os corações como mudou o nosso. Cremos que Deus tem poder para operar coisas maravilhosas. Ou talvez você pense, quando fala no poder de Deus, a primeira coisa que eu penso é na criação. Aí talvez você goste daqueles programas que mostram os animais, às vezes uns bichinhos pequenininhos assim, aí tu vê um bichinho lá, você nem imagina que existe, mínimo que eles botam um negócio lá gigante, lá uma lente, e aumenta e vê que é um bicho lindo lá no fundo do mar, ou no meio da floresta. E aí você começa a ver a criação, e você sai daqui de manhã, você abre, você vê que, às vezes me dá vontade de abrir essas cortinas, porque aqui atrás é tão bonito, irmãos. Esse morro que temos aqui atrás, com o céu azul como está hoje, é belíssimo. E às vezes você exalta o poder de Deus na criação. Nosso Deus tudo criou, nosso Deus criou o mar, nosso Deus criou a terra, nosso Deus criou, ou na própria humanidade. Você quer ver algo fantástico, né? Eu que trabalhei muitos anos com engenharia. Quando você estiver pensando sobre a grandeza de Deus, olhe para a sua mão. O que é isso? É a sua mão. A nossa mão, em termos de engenharia mecânica, ela é um elemento extremamente complexo. É só você um dia fazer um exercício, bota esse teu dedão aqui, ó, amarra ele aqui na palma da mão e fica só com esses 4 dedos para você ver como você vai ter limitado os seus movimentos. Ou tira 2 dedos. Olha as articulações. Então, onde você enxerga o poder de Deus? É nas maravilhas que Ele opera? É na criação da natureza ou do próprio homem? Olha só, a gente que é músico, né? A gente fica ali e aí fazendo as nossas diversões ali no instrumento. E aí você vê como é necessário, como a nossa mão tem e você desenvolvendo esse potencial, a gente consegue fazer maravilhas como Deus criou. Só que Paulo fala aqui a maior demonstração do poder de Deus. Que não é nos atos maravilhosos de Deus no meio do seu povo, que Ele continua operando. Não é na criação, que é fantástica. Em que então? Onde está? Versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder de Deus se manifesta na criação, o poder de Deus se manifesta nos sinais e maravilhas que Ele opera, mas o poder de Deus se manifesta de forma mais espetacular na ressurreição do Filho de Deus, que venceu a morte, que foi ressurreto dentre os mortos, subiu aos céus, e quando Ele adentra os céus, é exatamente o capítulo 5 de Apocalipse que lemos, que Ele recebe o livro da mão do Pai, e só Ele tem poder, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, de romper aqueles selos que aparecem a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Maior demonstração do poder de Deus. Ora, Deus é todo poderoso, tudo que Ele faz não tem como equalizar, mas Paulo coloca aqui em ter ressuscitado Cristo dentre os mortos e ter colocado o Senhor acima. Às vezes eu fico pensando, tem crente que tem medo de macumba, irmãos. Mas se eu pisar naquele negocinho de barro cheio de farofa, vou perder o pé. Satanás e seus demônios têm alguma autoridade, sim. Tem algum poder. Mas você leu comigo aqui o que acabamos de ler? Não despreze as artimanhas de Satanás. A Bíblia nos ensina isso. Não pense que Satanás não pode fazer nada. Ele tem alguma autoridade. Mas nós servimos aquele cujo nome está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, o nome de Jesus. Não vai temer o quê? Não temam os homens, disse o Senhor, mas tema aquele que pode jogar corpo e alma no inferno.
Esse é Deus. E sabe o que é mais surpreendente, irmão? Falamos do poder de Deus na sua ressurreição de Cristo. E Paulo chega a falar não aos Efésios, mas aos Filipenses 3,10, que ele quer conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Filipenses 3,10. Que Jesus está acima de tudo. Que nós servimos ao verdadeiro Rei do universo. Que nós servimos ao Rei da glória. Mas olha o que ele diz no versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o tema central de Paulo na sua carta aos Efésios. E ele já começa mostrando isso. Cristo tem todo o poder, Cristo tem toda a autoridade. Não tem ninguém que tenha a autoridade que Cristo tem. Ele recebe todo o poder. Deus tem todo o poder e concedeu ao seu Filho, que também é Deus, Cristo, todo o poder acima de tudo. E ele é o cabeça e nós somos o corpo. Irmão. Então não despreze a igreja. A igreja não é pouca coisa. Não despreze a igreja. Não faça pouco da igreja. Louve a Deus por nós sermos igreja de Cristo, por nós estarmos reunidos, por nós podermos cultuar ao Senhor juntos, por nós podermos caminhar juntos. Porque nós somos o corpo daquele que é o cabeça e que está acima de todas as coisas. E que tem todo o poder. Então Paulo ora para que os efésios cresçam no conhecimento de Deus. Paulo ora para que eles possam crescer na esperança da herança que há para nós em Cristo. E ele ora para que eles possam crescer no conhecimento do poder de Deus, que foi manifestado de forma mais suprema na ressurreição de Cristo, na ascensão de Jesus. E ele está acima de todas as coisas, e nós estarmos ligados a ele, pois ele é a cabeça e nós o corpo. Agora a gente tem orado por essas coisas. A gente tem orado só para trocar de carro, para mudar de emprego, para poder fazer a viagem dos sonhos. Nada disso por si só é errado, irmão. Você trocar de carro, mudar de emprego ou fazer uma viagem. Mas onde estão as prioridades do nosso coração? Precisamos orar pelo que mais importa. Conhecer a Deus. Como Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, que eu mencionei, mas eu vou ler agora, você pode apenas ouvir. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Será que podemos dizer isso? Eu quero sofrer junto com Cristo, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo resume aqui nessa oração em Filipenses 3, 10 e 11, o que ele falou em forma mais pormenorizada aos Efésios. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição e ter a esperança de que um dia estaremos com ele para sempre. Essa é a nossa esperança. E aí tudo que vem é adicional, é anexo. E devemos orar pelas coisas dessa vida, mas não podemos perder o foco. O meu foco, o meu objetivo, o meu propósito é conhecer a Deus e ter essa esperança viva no meu coração de que um dia estarei para sempre com Ele, desfrutando das riquezas da graça do Senhor em novos céus e nova terra. Semana que vem daremos continuidade na oração de Paulo pelos Efésios no capítulo 3. Eu vou voltar a falar daquelas dicas práticas que o Carson fala no livro que estão no boletim. Já falei de 4 delas, vamos falar de mais 3, mas elas estão no boletim, você pode ler. Mas, permitindo Deus, semana que vem voltarei a falar sobre dicas práticas que ele diz ter aprendido com cristãos mais maduros para crescermos na oração. Mas hoje, pense nisso. Quais têm sido os motivos de oração nossos? O que mais importa? Cresçamos no conhecimento de Cristo e peçamos a Deus que possamos experimentar desse poder. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Irmãos, vão servir a ceia, venham à frente.